Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje, continuando o nosso assunto de hidrostática, falaremos sobre pressão atmosférica. E o que é isso, tio? Simples, galera, simples. A pressão atmosférica nada mais é do que a pressão que o ar, exerce sobre os corpos. Porém, é importante que se diga uma coisa: a concentração de ar em nosso planeta não é uniforme. Então teremos uma relação entre pressão e altitude. Que relação é essa? Notem o desenho. Esses pontinhos é a concentração de ar. Percebam que a concentração de ar é muito maior próximo à superfície. E à medida que eu me afasto, ou à medida que a minha altitude aumenta, a pressão diminui. Então é essa relação que temos. Então olhem aqui. Quanto maior a pressão atmosférica, menor será a altitude, que é o nosso caso, que é o caso do nosso desenho. Esse carinha aqui, pelo menos, ele está aqui embaixo, ele está a nível do mar. Logo, a pressão atmosférica atuando sobre ele é muito maior do que a pressão atmosférica atuando sobre esse aqui. Tudo bem? Então temos essa relação. Quanto maior a pressão, menor a altitude. Quanto menor a pressão atmosférica, maior a altitude. Tudo bem? Professor, beleza, entendi isso aí. Mas quais são as unidades da pressão atmosférica? Simples, olha para cá. Eu tenho, em unidades, eu tenho 1 atm, que é equivalente a 10 elevado à quinta Pascal, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 76 centímetros de mercúrio. Essas são as unidades da pressão que vamos nos deparar, tá? Unidade que vamos nos deparar da pressão atmosférica. Tudo bem? Bem filé, bem tranquilinho. Também vamos falar sobre a pressão total. O que é isso, professor? Olha para cá, olha para o desenho, olha para o desenho. Vejam só, eu tenho dois tubos, um tubo aberto, um outro tubo fechado, tá? Vamos analisar esse tubo aberto primeiro. Percebam o tubo aberto. Eu tenho um ponto. Qual será a pressão atuando sobre esse ponto? E aí precisamos lembrar de uma coisa. Quando o tubo estiver aberto, galera, a pressão atuando sobre o ponto P nada mais é do que a pressão hidrostática, que já vimos, que é a pressão da coluna de água sobre esse ponto, mais a pressão atmosférica. Sim, atua uma pressão atmosférica aqui sobre a superfície desse fluido. Então eu tenho a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então qual seria a pressão total nesse ponto? Simples, olha para cá. Para calcular a pressão no ponto P, eu vou calcular a pressão total no ponto P, que será nada mais, nada menos do que a pressão atmosférica atuando sobre a superfície do fluido, mais a pressão hidrostática. Professor, eu esqueci como calcula a pressão hidrostática. De boa, olha para cá. Pressão hidrostática nada mais é do que a densidade do fluido, a aceleração da gravidade do local e a altura ou profundidade nesse caso. Tudo bem? Tá aí, galera. Assim calculamos a pressão total para um tubo aberto. Se o tubo for fechado, tio, é até mais simples, porque quando o tubo é fechado, pessoal, eu não vou contar a pressão atmosférica. Então a pressão total aqui atuando sobre o ponto P, esse pontinho aqui lindo, nada mais é do que a pressão da coluna de água. Então eu tenho pressão total, é a minha pressão hidrostática, D, G e H. Show de bola? E aí, galera, olha para cá, uma coisa importante, coisa bem importante. A pressão que atua sobre esse carinha aqui, deixa eu baixar aqui para vocês darem uma olhada melhor. Pronto. A pressão que atua sobre esse cara é maior do que a pressão que atua sobre esse cara. Show de bola, tudo bem. Professor, qual é a pressão que atua sobre esse cara? É de 1 atm, tudo bem? A pressão nele aqui é de 1 atm. Mas digamos que eu queira calcular a pressão no ponto X aqui embaixo, ó, ponto X. Qual seria a pressão no ponto X? Só para informar, ele está a 10 metros de profundidade. E aí, galera, atenção. A pressão aqui na superfície é de 1 atm. Ok, é de 10 a quinta Pascal, tudo bem. Mas descer 10 metros na água
equivale a aumentar a pressão em 1 atm. Então, para esse carinha aqui, a pressão vai ser, se eu desci 10 metros, vou colocar aqui, ó, 10 metros, se eu desço 10 metros na água, a pressão aumenta 1 atm. Então, nesse ponto, vai atuar uma pressão de 2 atm. Professor, por que uma pressão de 2 atm? Simples, porque além da pressão da coluna de água, também temos a pressão atmosférica atuando aqui sobre a superfície. Tudo bem? Show de bola? Não esqueçam, galera. A cada 10 metros de profundidade, cada 10 metros que eu desço na água, a minha pressão aumenta a 1 atm. Show de bola? Então essa foi a nossa aula de hoje. Bem curta, bem rápido. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. E até a próxima.